Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um encontro e no anterior nós encerramos a parte elétrica do nosso estudo aí, composta da eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. E aqui nós vamos iniciar a unidade 5, é a última unidade do nosso livro, que trata da física moderna e contemporânea. Então vamos lá. Então, essa nossa unidade 5, ela está dividida em 3 capítulos. Tá? Primeiro dos 3, aí, o capítulo 13 do livro, a teoria da relatividade restrita. No capítulo 14 nós vamos ter uma pequena ideia, né? É só uma noção da física quântica. E no último vamos falar um pouco sobre a física nuclear. Tudo bem? Então, buscando aperfeiçoar o seu conhecimento científico, o ser humano ele sempre esteve à procura de respostas para os fenômenos da natureza. Ele sempre foi um observador do ambiente à sua volta e sempre buscou explicações para aquilo que ele estava a observar. Na antiguidade, por exemplo, observando estrelas no céu, muitos pensavam que as luzes emitidas por elas eram vistas na Terra instantaneamente, logo após serem produzidas. Ou seja, acreditava-se que a luz se propagava no espaço com uma velocidade infinita. Por outro lado, após anos de estudo e um sem número de comprovações experimentais, já sabemos que as luzes das estrelas que observamos são, na verdade, imagens do passado. 10, 20, 100, 1000 ou milhões de anos após a emissão dessa luz a partir da sua estrela. Então, isso significa que essa luz emitida ela foi produzida em alguma época passada e só depois de percorrer a longa distância até a Terra é que se pôde observá-la. Os primeiros estudos sobre a velocidade da luz datam do século V a.C. Nesse período, os filósofos árabes já procuravam investigar a questão da velocidade infinita da luz. Mas em meados do século XVII, essa questão voltou com força por meio dos experimentos realizados por Galileu. Todavia, foi somente com os trabalhos de um astrônomo dinamarquês, Ole Hummer, que a ideia de que a luz precisava de um intervalo de tempo para se propagar de um ponto a outro no espaço é que começou a tomar forma. Realizando observações dos eclipses de uma das luas de Júpiter, Hummer foi capaz de sugerir os primeiros métodos para um cálculo quantitativo da velocidade da luz. Isaac Newton cita na sua famosa obra Ótica os trabalhos de Hummer, reiterando categoricamente os resultados ali encontrados. A busca, então, por uma prova de que havia um meio que preenchia todo o espaço se intensificou após a divulgação dos trabalhos de Maxwell e de Hertz. Isso se justificava principalmente porque a ideia de vácuo não era aceita na época. Portanto, tornava-se necessário determinar a velocidade da luz em relação ao meio que preenchia o espaço. Assim como, quando vamos medir a velocidade de um carro, precisamos de um referencial, de um meio sobre o qual esse carro se move. No caso, o chão ou a terra. Né? Muitos cientistas acreditavam que esse meio era o éter, inclusive Maxwell. O éter, uma ideia muito antiga, seria então um meio estacionário que preenchia todo o espaço. Albert Abraham Michelson e Edward Williams Morley realizaram um experimento com o objetivo de comprovar as hipóteses de Maxwell e determinar a velocidade da Terra em relação a esse tal éter. Entretanto, esse experimento provou justamente o contrário. Eles foram capazes de estabelecer com relativa precisão que a velocidade da luz se mantinha constante em qualquer direção que fosse medida, não dependendo do movimento da Terra. Para isso, utilizaram o aperfeiçoamento de um aparelho chamado interferômetro, proposto anteriormente por Michelson em 1881.
Realizando medidas da velocidade da luz se propagando em uma direção paralela ao movimento da Terra e depois perpendicular a esse movimento, os dois físicos constataram que não havia alteração na figura de interferência, o que significava não ser possível determinar uma velocidade da luz em relação a esse tal éter. Para qualquer composição de movimentos, a velocidade da luz se mantinha sempre constante. Como explicar esses resultados encontrados, então? Então, a ideia básica do interferômetro era uma fonte de luz, né, uma fonte de laser, por exemplo, uma luz coerente, e aqui um espelho semi-prateado. Um semi-prateado quer dizer que você vê o reflexo nele e vê através dele, né? Ou seja, essa luz emitida, parte dela refrata, atravessa esse material, né, esse vidro, e uma parte dela é refletida, como aconteceria em qualquer espelho normal. Essa luz refletida se reflete num outro espelho, que está aqui nessa posição, devolvendo essa luz que atravessa, né, passa por uma outra refração e chega até um sensor de luz, aqui um receptor, que vai registrar então o tempo de movimento dessa luz saída aqui dessa fonte, refletindo até esse espelho, refletindo de volta e chegando até esse sensor. E a outra parcela dessa luz, né, que chega aqui, uma parte reflete e uma parte refrata, essa outra parte viria para esse segundo espelho, reflete-se de volta, e como esse material é semi-espelhado, essa luz então é refletida para o mesmo sensor. O que significa então que a luz emitida ela foi fragmentada em duas partes e no final as duas partes são unidas novamente e chegam até o sensor. Então o que eles tentaram provar aqui, veja que os dois espelhos estão em posição perpendicular, é que eles colocaram, por exemplo, essa direção aqui paralela ao movimento de rotação da Terra e esse lado aqui perpendicular ao movimento da Terra. Então, se a luz dependesse desse tal meio chamado éter, né, se ela dependesse desse meio material para se propagar, esse material ele está se movimentando junto com o planeta na rotação. O que iria significar que se eu considero esse eixo aqui como o eixo de rotação da Terra, haveria uma composição, né, haveria uma somatória da velocidade da luz com a velocidade do planeta. Ou uma subtração, dependendo do sentido para o qual o planeta está girando aqui. Enquanto que esse daqui não sofreria interferência por estar perpendicular ao movimento da Terra. Então, isso, se realmente a luz dependesse de um meio para se propagar, isso causaria uma interferência aqui, uma diferença entre o facho de luz que atravessou e veio para esse espelho e o facho de luz que subiu e desceu. E não foi constatado nada disso. Tá? Então, ou seja, eles tentaram provar a existência do éter, né, que a luz teria uma dependência na sua velocidade em relação a esse material, e provar o contrário. Né? Não houve nenhuma diferença aqui nos dois fachos de luz que chegam no sensor. Então, isso leva a uma conclusão de que não há esse tal éter, né? E não há mesmo. Hoje a gente sabe, mas na época eles não sabiam e nem aceitavam, né, a ideia de que não haveria nada no espaço, que seria vazio completo, e aonde, né, buscaram se entender como é que a energia, como é que a luz viaja nesse vazio, que é o que a gente viu no encontro anterior. Ok? Então vamos seguir. Você já deve ter ouvido o famoso clichê tudo é relativo, né? Alguns textos apontam essa expressão como sendo um pensamento de Einstein. Mas tal afirmação
ela precisa ser vista com muitas ressalvas. Na realidade, a teoria da relatividade busca exatamente o oposto a esse clichê, ou seja, algo que não dependa do ponto de vista de um observador. Então, iniciamos com a seguinte questão: como podemos afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso? Como primeiro passo, é sabido que para definir a condição de movimento ou de repouso de um corpo, precisamos estabelecer em relação a que objeto ou sistema de referência estamos fazendo nossa observação. Analisemos, por exemplo, um indivíduo sentado dentro de um ônibus. Se considerarmos o ônibus como sistema de referência em relação ao qual as medidas são feitas, esse indivíduo está com certeza em repouso. Porém, se considerarmos um poste na estrada como sistema de referência, esse indivíduo poderá estar em movimento, desde que o ônibus esteja se deslocando em relação a esse poste considerado. Portanto, a pergunta inicial ela não tem uma resposta absoluta. É nesse sentido que a mecânica diz que tudo é relativo. Ou seja, até então, até nesse momento, entendemos pela mecânica, que na verdade é a mecânica newtoniana, que é uma herança de Galileu, porque Isaac Newton nasce no ano em que Galileu morreu. E, fora essa coincidência, ele também foi um estudioso da obra de Galileu. Então, as leis de Newton, elas foram baseadas nos estudos de Galileu. Inclusive, a primeira lei de Newton, que a gente fala que é a lei da inércia, o conceito de inércia foi estabelecido não por Newton, mas por Galileu. Pois bem, com os trabalhos, então, de René Descartes, a sua proposição de especificar a posição de um ponto ou de um objeto por meio de coordenadas referentes a eixos que se cruzam, com isso nós fomos agraciados com uma nova e frutífera maneira de descrever fenômenos físicos. Podemos utilizar as assim chamadas coordenadas cartesianas x, y e z para definir a posição de um corpo qualquer em relação a um sistema de referência R. Supomos que o sistema de referência R esteja fixo no solo e que um outro sistema de referência R' esteja em um trem, sistema R', seja um trem que viaja com velocidade U constante em relação ao solo. E também em relação, claro, ao eixo X. Vamos imaginar que dentro de um trem também estão 3 pessoas: José, João e Carlos. Esse trem se movimenta também com a velocidade constante U. E do lado de fora, parado ao lado dos trilhos, está um Paulo. Considere então que João, que está entre José e Carlos, ele atira 2 bolas, uma em direção a José e outra em direção a Carlos. Tendo ele e o vagão como referência, ambas as bolas são lançadas com velocidade de módulo v. Então, do ponto de vista dos ocupantes do vagão, tudo ocorre como se o trem estivesse em repouso, uma vez que ele está em movimento retilíneo e uniforme, que é o que chamamos de sistema inercial. Então, a sensação dos 3 dentro do vagão é como se o vagão estivesse em repouso. Okay? As 2 bolas, então, devem chegar às mãos de José e Carlos com a mesma velocidade e no mesmo instante. Então, se ele está a meia distância entre José e Carlos e lança as 2 bolas com a mesma velocidade, elas irão percorrer cada uma a mesma distância, obviamente, chegarão ao mesmo tempo na mão de José e de Carlos.
Mas e Paulo, que está do lado de fora observando esse trem passando? Como é que ele observa essa situação? Essa situação observada por Paulo, né, nessa situação, a bola que vai em direção ao Carlos, esse daqui, ela se desloca com uma velocidade cujo módulo é a soma de U mais V. Por quê? Porque antes da bola ser lançada, ela já tinha a velocidade U na visão de Paulo. Na visão interna, essa bola estaria parada na mão de João. Mas Paulo está vendo o trem em movimento. Então, tudo nele está em movimento com velocidade U. No que João arremessa essa bola na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do trem, então ocorre uma composição de movimento em que Paulo vai ver essa bola, que já tinha velocidade U, acrescentada da velocidade V. Portanto, ele vai ver a bola com uma velocidade V mais U. E de maneira análoga, né, Paulo vai ver a bola sendo jogada para José, que já tinha velocidade U, indo para a direita, e que é arremessada para a esquerda. Então, ele vai ver o movimento dessa bola mais lento. Tá? Ele vai ver essa bola com uma velocidade resultante, que é U menos V, se a velocidade do trem for maior que a da bola, ou ele vai ver o movimento resultante da bola como sendo V menos U, caso a velocidade da bola seja maior que a do trem. Então, assumida essa postura para Paulo, as bolas têm velocidades diferentes, porém chegam às mãos de José e Carlos simultaneamente, ao mesmo tempo. Portanto, a bola que na visão de Paulo tem maior velocidade vai percorrer uma distância maior até chegar às mãos de Carlos. E a bola mais lenta, na visão de Paulo, vai percorrer uma distância menor. Isso é o princípio da relatividade. Então, nesse caso aqui, a visão do movimento das bolas é relativo, depende do referencial. Na visão de João, movimento com velocidades de mesmo valor, que percorrem a mesma distância, que chegam ao mesmo tempo nas mãos de José e Carlos. E na visão de Paulo, uma bola é mais rápida e percorre uma distância maior, e a outra é mais lenta e percorre uma distância menor, porém no mesmo intervalo de tempo. Okay? O ano de 1905 é conhecido por muitos historiadores da ciência como Annus Mirabilis, ou Ano Miraculoso de Einstein. Nesse ano, ele teve 4 artigos importantes publicados. O primeiro deles tratava do que hoje conhecemos como efeito fotoelétrico, que será discutido mais adiante. Nesse trabalho, ele ajudou a lançar as bases para a compreensão quântica da matéria e teve importância tão ímpar que o cientista foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física nessa época. O segundo artigo fazia referência ao movimento de partículas imersas em um líquido. Segundo Einstein, o movimento das partículas era caótico por causa das colisões entre elas e as moléculas do líquido. Com esse modelo, ele propôs uma maneira de, por exemplo, calcular o número de Avogadro e contribuir para a compreensão da teoria atômica. O terceiro artigo, intitulado Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, ele apresenta as bases para a conhecida hoje teoria da relatividade especial ou restrita, que é o título desse capítulo estudado. O quarto artigo é a inércia de um corpo depende de seu conteúdo de energia. Como o título sugere, ele vai investigar as relações que existem entre a massa e a energia. Em termos gerais, a teoria da relatividade encontra o seu alicerce em 2 postulados denominados princípio da relatividade e princípio da constância da velocidade da luz. O primeiro postulado, o princípio da relatividade,
diz que as leis da física são idênticas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Ou seja, o Einstein nega a existência de um sistema de referência universal, de modo que observadores em sistemas de referência inercial diferentes devem observar um fenômeno físico da mesma maneira. Ou, dito de outro modo, as equações que vão descrever esse fenômeno físico devem ter a mesma forma para todos os observadores. Segundo postulado, o princípio da constância da velocidade da luz, Einstein sustenta a ideia de que a velocidade da luz no vácuo deve possuir o mesmo valor em qualquer sistema de referência inercial. Uma das consequências mais curiosas desse postulado, que passaremos a descrever a seguir, ocorre quando tentamos dizer se dois eventos ocorreram ao mesmo tempo ou não. Ao contrário do que acontecia quando se examinava determinado acontecimento sob a ótica newtoniana, do ponto de vista da teoria da relatividade de Einstein, é improvável que dois observadores concordem sobre um instante de tempo em que ocorreu um evento a que estejam assistindo. Para exemplificar essa afirmação, vamos considerar a seguinte situação hipotética. Considere duas naves. João está em uma delas e na outra José. Cada um em repouso em relação à sua própria nave. Vamos considerar uma situação em que a nave de José está parada e a de João está viajando numa velocidade igual à metade da velocidade da luz. Ambas essas afirmações em relação ao nosso referencial de observação. Considere as duas naves alinhadas no tempo inicial t0. Nesse mesmo instante, ainda segundo o nosso referencial de observação, ocorrem simultaneamente duas explosões de estrelas, ou chamadas supernovas. Uma à direita e outra à esquerda das naves de José e de João. E no instante inicial, a distância entre qualquer uma das naves e qualquer uma das estrelas é igual. Como José estava em repouso na nossa observação, para ele a explosão das estrelas aconteceu realmente ao mesmo tempo, já que a luz das explosões, uma vermelha e outra verde, chegou no mesmo instante até seus olhos. As explosões das duas estrelas emitem luz em direção às naves. A frente luminosa da onda viaja com velocidade constante e igual à velocidade da luz. Nesse instante de tempo t1, a nave de João não está mais na mesma posição, uma vez que ela está em movimento com metade da velocidade da luz, enquanto a nave de José está em repouso. Já no instante t2, a luz da explosão da estrela verde alcança a nave de João. Já no instante t3, a luz das explosões das duas estrelas alcança ao mesmo tempo a nave de José. E somente no instante de tempo t4 é que João percebe a explosão da estrela vermelha. Assim, podemos afirmar, após observar os eventos envolvendo as duas naves, de José e João, que a simultaneidade é relativa, pois enquanto José viu as duas explosões ao mesmo tempo, João percebeu primeiro a explosão da estrela verde e depois da estrela vermelha. As descrições de José e de João não coincidem, mas ambos estão corretos, pois essa aparente contradição apresentada pelos dois decorre da relatividade da simultaneidade. A ideia de dois eventos serem simultâneos ou não depende de quem faz a observação. A luz apresenta uma característica fundamental, que é a de não somar velocidades. Por exemplo, se acendermos uma lanterna em cima de um carro que está se movimentando a 30 metros por segundo, ou 108 km por hora, a velocidade da luz continuará sendo de 300 milhões de metros por segundo,
e não 300 milhões e 30 metros por segundo, como seria o esperado para uma composição de movimento para um ponto material ou um corpo material. Se quisermos descrever o movimento de um ponto material, então, o primeiro passo é escrever as suas coordenadas como função do espaço e do tempo. Supõe, assim, a existência de dois referenciais inerciais, R e R', com coordenadas dadas por x, y, z e o tempo t, e o segundo referencial de coordenadas x', y', z' e o tempo t', respectivamente, e imaginemos uma situação em que os dois eixos x e x' são paralelos entre si. Supõe ainda que o referencial R' possui uma velocidade u na direção do eixo x e essa velocidade medida em relação ao referencial R. Imaginemos uma situação, então, em que temos, num determinado ponto A do espaço, um indivíduo portando um relógio. Coloquemos em outro ponto B outro indivíduo com outro relógio idêntico ao primeiro. É possível relacionar as leituras que ambos fazem? Ou seja, é possível comparar o tempo que eles medem? A resposta parece óbvia, porém não é. Comparar as leituras que os observadores situados nos pontos A e B fazem de seus relógios, na luz da teoria da relatividade de Einstein, passa por uma etapa inicial sutil, a de sincronizar esses relógios. A princípio, a situação que temos é um tempo medido pelo observador em A e outro medido pelo observador em B. Não temos digamos assim, tempo comum para A e B. A ideia para estabelecer um tempo comum é a seguinte: suponha que esse tempo possa ser definido se impusermos a condição de que o tempo que a luz leva para ir de A a B é o mesmo que a luz leva para ir de B até A. Nesse caso, um raio de luz que sai do ponto A em um instante TA reflete em B num instante TB e retorna a A num instante T'. Isso permite que se defina o que se entende por sincronia de relógios. Dois relógios estarão então sincronizados se tivermos TB menos TA igual a TA' menos TB. O que quer dizer? A nossa luz partindo no instante TA chega no ponto B no instante TB e volta ao ponto A no instante TA'. Então, essa diferença TB menos TA, TA' menos TB, é o tempo de chegada da luz no ponto A menos o tempo de saída, né? E a diferença do tempo de saída do ponto B para chegar de volta no ponto A. Então, traduzindo, isso daqui quer dizer que, para que haja o sincronismo, é necessário que o intervalo de tempo para a luz ir de A a B tem que ser igual ao intervalo de tempo para ela voltar de B para A. Essa é a primeira condição, aí, é a definição de sincronismo, tá, para dois relógios. Com isso, utilizando as ideias mencionadas, né, em termos simples, estabelecem como devem ser entendidas as medidas do tempo e do espaço na teoria da relatividade. É possível, finalmente, então, chegar à forma funcional do que hoje conhecemos como transformações de Lorentz. Essas transformações relacionam as medidas da posição e do tempo feita por observadores em cada um dos seus referenciais. E são elas: x' igual a gama que multiplica x menos u vezes t. Então veja que x' é a posição no referencial R', x é a posição no referencial R, u é a velocidade
de movimento do referencial R', essa velocidade em relação ao referencial R, né, e T é o tempo medido pelo referencial R. Então veja que velocidade vezes tempo, né, posição menos velocidade vezes tempo, é uma característica, uma equação que remete ao movimento uniforme. Tá? E esse gama, quem é esse gama? É um coeficiente que relaciona a velocidade do referencial com a velocidade da luz. Então, isso daqui, ele só vai ter importância, ele só vai ter um valor significativo em cima dessa equação se a velocidade u for muito alta, for uma velocidade próxima da velocidade da luz, para que isso aqui dê um valor significativo. Ok? Se essa velocidade aqui for do que a gente chama de velocidades da mecânica clássica, né, e não a mecânica relativística aqui, se isso aqui for uma velocidade clássica do tipo, o exemplo do carro aí de 30 metros por segundo, né, 108 km por hora, ou seja, velocidades muito, muito menores que a velocidade da luz, esse resultado aqui dá um valor muito próximo de 1. Então, quando essa velocidade aqui é baixa, não ocorre tanta influência relativística em cima do evento, né? Ou seja, comparando um referencial em movimento com as medidas de um referencial estático, certo? Então isso aqui só vai ter impacto, só vai surtir um efeito se a velocidade do referencial for muito alta, tá? Na faixa próxima da velocidade da luz. Então, estamos falando da velocidade da luz em algo de 10 elevado a oitava metros por segundo, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, isso aqui tem que ser velocidade na faixa de pelo menos 10 elevado a sexta. Tá? Velocidade aí de partículas dentro de um acelerador de partícula. Aí ali sim, essas equações relativísticas vão funcionar. Né? Ou se você pensar na velocidade orbital do elétron, com que velocidade o elétron gira em torno do núcleo, né? São velocidades aí de 10 a sexta para cima, ok? Então é nesse nível aí, nesse nível atômico que estamos falando. Isso aqui não vai funcionar em nível mecânico do tipo um carro na rodovia viajando, ok? E a questão do tempo aqui, ó, o tempo T' medido no referencial em movimento, ele é também o coeficiente gama que multiplica T menos Ux sobre C quadrado. Então isso aqui, ó, U é velocidade vezes o espaço, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui sobra unidade de tempo, tá? Que é T menos o resultado disso aqui é uma unidade temporal também. Então também da mesma forma, se for para uma velocidade U muito baixa, esse gama é praticamente 1, então ele sai daí, né, e o tempo medido no segundo referencial vai ficar muito parecido com o tempo medido no referencial em movimento. Então, a ideia inicial é essa. Já vimos então a questão sobre a relatividade da simultaneidade de um evento. A partir dessas conclusões, Einstein explicou que o tempo não passa da mesma forma em todos os referenciais. Assim, o relógio de um indivíduo em certas situações pode bater mais lentamente do que o de outro indivíduo. Isso acontece não por falha mecânica ou digital, mas porque o transcorrer do tempo é diferente para referenciais diferentes. Para exemplificar então essa ideia, vamos propor uma situação bem hipotética. Imagine um trem viajando a 240 mil km por segundo, cujos vagões têm 900 mil km de altura. É uma altura absurda. Por isso, esse tipo de experimento é conhecido como experimentos do pensamento. Uma lâmpada que está no chão do vagão, apontada para o teto, onde há um espelho. Essa lâmpada pisca e, no mesmo instante, um cronômetro é disparado.
Um passageiro sentado dentro do vagão observa a luz subir e descer na vertical. Então, que temos ΔT igual a ΔS sobre V, né? Partindo da equação da velocidade, espaço sobre tempo, então, já isolando o tempo, espaço sobre a velocidade. Como o nosso trem tem 900 mil quilômetros de altura, então quer dizer que ida e volta ele tem 1.800.000 quilômetros, dividido pela velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, o que nos dá então um tempo de ida e volta para a luz de 6 segundos. É isso que o observador dentro do trem percebe e mede no seu cronômetro. No entanto, o que dizer de um observador externo que dispara o seu cronômetro no mesmo instante em que a lâmpada pisca? Para ele, a luz descreve os lados iguais de um triângulo isósceles, sendo a sua base igual à distância percorrida pelo vagão. E aí, pelo teorema de Pitágoras, aplicado no triângulo retângulo da figura, temos esse cálculo. Então, para um observador externo, quando a lâmpada pisca e ele dispara o seu cronômetro, com o movimento do trem em relação ao observador externo, ele vai ver essa luz nesse movimento até atingir o espelho, porque quando ela atinge o espelho, o trem já está um pouco mais adiante, e após refletir no espelho e voltar ao seu ponto de origem, o trem também está mais adiante. Então, considerando a velocidade constante do trem, a trajetória da luz descreve esse triângulo isósceles. E essa distância da base aqui, o tamanho da base desse triângulo, é a distância percorrida pelo trem no tempo que a luz levou para subir e descer. Certo? E aí, pegando esse triângulo, esse meio triângulo, na verdade, né? Esse triângulo retângulo aqui, aplicando Pitágoras, temos a hipotenusa. Tá? Então, a hipotenusa é a metade, isso aqui é a metade da trajetória da luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, né? Vezes a metade do tempo, né? Metade de qual tempo? O tempo considerando o tempo total de ida e volta. Então aqui metade do tempo, a outra metade na descida. Então essa aqui é a hipotenusa, né? Velocidade vezes o tempo ao quadrado, e a soma do quadrado dos catetos. Né? Um dos catetos é exatamente a altura do vagão, os 900 mil quilômetros ao quadrado, e o outro cateto é a metade da distância percorrida pelo trem, né, até a subida e a descida da luz. E aí ele considera então que nosso trem está a 240 mil quilômetros por segundo, também vezes a metade do tempo, né? A gente só pegou a metade do triângulo isósceles aí. E aí, resolvendo essa equação de Pitágoras aí, tá? Chegamos a um intervalo de tempo de 10 segundos. Ou seja, nessa situação, o indivíduo fora do trem, ele percebe que a luz leva mais tempo para subir e descer, em comparação ao relógio do passageiro dentro do vagão. Então, essa diferença ocorre por quê? Porque, segundo os postulados da relatividade, não faz sentido compor a velocidade da luz com a velocidade do trem. Tá? Que a gente falou agora há pouco, no slide anterior. A luz tem essa característica de não promover a soma nem a subtração de velocidades. Né? Não só a luz, como qualquer outra onda eletromagnética. Então, quando se fala, usa-se a luz aqui como referência, primeiro por ser visível, mas é sempre bom lembrar que aqui ela representa toda a família das ondas eletromagnéticas, uma vez que todas elas viajam com essa mesma velocidade. Então, o fato da luz levar mais tempo para cada segundo do cronômetro que está em movimento indica que o tempo está dilatado.
Assim, o intervalo de tempo no cronômetro do observador dentro do vagão, ele é mais demorado que o intervalo de tempo medido pelo observador externo. E aí a dilatação desse tempo, ela é expressa por essa equação. Okay? Então, o tempo dilatado, ΔT', né? Então veja que é o tempo do referencial em movimento, é igual a ΔT0, tá? ΔT0 sobre essa raiz, e 1 sobre essa raiz, se lembrar do slide anterior, nada mais é do que o gama, tá? Aquele coeficiente que faz então o ajuste relativístico aí entre as medidas nos dois referenciais diferentes aí. Então, como acabamos de observar, a dilatação do tempo, né, consiste na mudança de intervalo de tempo entre os eventos, entre dois eventos, devido à diferença do referencial inercial em que cada um é medido. Vamos estudar agora que a distância entre dois pontos também depende do referencial inercial de onde se realiza a medição. Considere, então, uma nave espacial viajando com uma velocidade u, próxima da velocidade da luz, e ela se desloca entre duas estrelas A e B. Vamos considerar também a existência de dois observadores. Um está em repouso na Terra, que também consideramos em repouso em relação às duas estrelas. E outro observador está dentro da nave. Ele está em repouso em relação à nave, contudo, a nave está em movimento em relação às duas estrelas. Então, o evento considerado a ser medido é justamente a passagem da nave pela frente das duas estrelas. Com isso, o observador na Terra ele pode medir a distância entre as duas estrelas, que nós vamos chamar de L0, e é uma tarefa relativamente simples, pelo fato das estrelas estarem em repouso em relação a ele. Mas ele também pode medir essa distância, né, relacionando o tempo de viagem da nave entre a estrela A e a estrela B e a velocidade com a qual ela se propaga. Então, o que nós temos? O observador na Terra é um referencial em repouso, e aí, portanto, nós temos a conclusão a partir do movimento uniforme, né, a velocidade é constante, que a distância percorrida na visão dele, que é a distância L0, ela será igual à velocidade da nave vezes o tempo medido entre a estrela A e a estrela B. Então, esse tempo, ΔT0, é medido pelo observador com um relógio, né, em domínio dele. Okay? Mas aqui também a gente tira a conclusão que, como ele é o observador em repouso, tá, o tempo dele, em comparação ao tempo de observação da própria nave, é como se o tempo dele fosse um tempo dilatado, tá, em relação ao tempo de observação de quem está dentro da nave, ou seja, quem está no evento em movimento, né, o referencial está em movimento, ele tem esse tempo relativamente contraído. Okay? Então, da relação do coeficiente que permite essa relação entre a dilatação do tempo, que aqui também vai valer para a contração do espaço, então ΔT0 ele é maior que ΔT', portanto ΔT0 é gama vezes ΔT'. Já na observação de quem está na nave, né, que é o referencial em movimento, ele também pode estabelecer a relação da distância como sendo a velocidade vezes o tempo de viagem. Contudo, a distância dele é a distância L', a velocidade é a mesma, né, a velocidade não muda, então é U vezes o tempo que ele vai medir com o relógio próprio. Então, o tempo ΔT'. Então, pegando a primeira relação, onde L0 é a velocidade vezes o tempo ΔT0, e substituindo a relação relativa entre os dois tempos, né, para os dois observadores, então no lugar de ΔT0 entra gama ΔT'.
Mas aqui nós temos então velocidade vezes ΔT', né, esse U ΔT' é exatamente o comprimento L'. E aí substituindo temos L0 igual a gama que multiplica o L'. Ou L' é o comprimento L0 dividido pelo coeficiente gama. Então, como o coeficiente gama, em velocidades próximas à velocidade da luz, ele dá um valor maior que 1, então essa divisão mostra que o comprimento observado de dentro da nave, né, o comprimento L', ele é menor que o comprimento próprio, o comprimento L0. Portanto, aqui ocorreu a contração do comprimento para esse observador que está dentro da nave. Ou podemos substituir o valor do gama, né? O gama é 1 sobre essa raiz, mas como ele está no denominador, ocorre a inversão da fração, e aí fica L' igual a L0 vezes a raiz de 1 menos a velocidade ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, as duas relações aí são equivalentes. Pelo princípio de conservação da energia e da quantidade de movimento, quando temos um sistema isolado de várias partículas que interagem entre si e sofrem colisões mútuas, a energia total desse sistema ela é conservada. E para que esse princípio continuasse válido, no caso das partículas cujas velocidades são comparáveis às da luz, Einstein precisou, de certo modo, reinterpretar os conceitos de massa e energia. Ele mostrou na sua teoria da relatividade especial, mais especificamente no 4º artigo que ele publicou, que nós mencionamos anteriormente, ele mostrou que a massa é equivalente à energia. A massa de uma partícula, então, quando observada de um sistema de referência inercial em relação ao qual ela está em repouso, é denominada massa de repouso, simbolizado por m0. Mas de acordo com a interpretação dada por Einstein, quando um corpo se movimenta com uma velocidade u em relação a determinado sistema de referência inercial, sua massa m, denominada massa relativística, é definida como sendo m0, a massa de repouso, dividido pela raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Ou seja, é o mesmo que o nosso coeficiente gama, né? 1 sobre a raiz, é o coeficiente gama multiplicado pela massa m0, a massa de repouso. Então, o que quer dizer? Assim, se considerarmos que essa massa inercial é a medida da resistência que o corpo oferece a uma mudança do seu estado de movimento, só lembrar da primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa interfira e atue sobre ele, né? Então isso pode ser considerado um aumento de sua massa inercial de acordo com a velocidade. Tá? Ou seja, esse aumento da massa não significa um aumento no número de átomos ou partículas que constitui esse corpo, porque nós temos um conceito proveniente da química, né, que a massa é a quantidade de moléculas ou de partículas que compõem o corpo, ou que compõem a matéria, né, ou a massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. Esse é um conceito atômico, molecular, mais usado pela química. Na física, o conceito de massa está mais relacionado justamente com a inércia, com essa resistência que o corpo oferece a mudanças no seu estado de movimento ou de repouso. Em teoria, um corpo maciço pode ser acelerado até muito próximo da velocidade da luz, o que seria considerado então uma velocidade limite. Só que na verdade sabemos que as únicas partículas que se movem com velocidade igual à da luz são partículas de massa nula, ou seja, os fótons, né? Então, em nossa vida diária, nós ainda não temos nenhum objeto que consiga viajar a uma velocidade próxima da luz. Nenhum carro, nenhum trem, um avião, nenhum foguete. Qualquer um deles tem velocidades muito pequenas se comparadas à velocidade da luz. Então, o que torna a relação de u quadrado sobre c quadrado na raiz
praticamente desprezível. Então, nessas situações, a massa desses objetos é praticamente igual à massa de repouso. Então, na teoria da relatividade especial, a relação massa-energia, que é a famosa fórmula de Einstein, né, é mc², né, ou seja, a energia de um corpo, né, o quanto de energia esse corpo tem armazenado, teoricamente é dado pelo cálculo do valor de sua massa vezes o valor da velocidade da luz ao quadrado. Teoricamente significa que se fosse possível acelerarmos qualquer corpo, qualquer matéria, até a velocidade da luz, ele iria se desintegrar e se transformar em energia, cuja quantidade seria dada exatamente por esse cálculo aí. Okay? Então, assim, só a título de um exemplo, matematicamente falando, 1 grama de qualquer substância, né, se você pegar 1 grama de uma massa qualquer, nesse cálculo aí ela teria o equivalente a 9 vezes 10 elevado a 13 joules de energia, ou, numa conversão para a eletricidade, 2,5 vezes 10 a sétima kWh de energia, o que daria aí para uma residência de consumo médio de 500 kWh por mês, daria para mais de 4.000 anos de energia fornecida com apenas 1 grama de qualquer matéria. Né? Só que para liberar essa energia você precisaria levar este 1 grama de massa e acelerar até a velocidade da luz. Tá? Enfim, pessoal, então eu quero dar por encerrado aqui mais esse capítulo, né? Mais esse encontro. E no próximo aí vamos para o capítulo 14, ok? E aí então fica as indicações aí. Eu sei que ficou extenso esses vídeos, essa parte aí de física moderna, mas é muita teoria mesmo, é muita coisa para ser falado, para ser explicado, isso porque nós demos apenas uma breve noção, né, do que é esse assunto. Né? Ele vai muito além, é um assunto de alta complexidade. Né? Quem quiser, tiver interesse nisso, tem que partir para um curso superior, aí, né? No caso aí, um curso de física ou de química, com aprofundamento nessa questão aí, de física atômica, nuclear, né? Enfim. Mas é isso. São poucas fórmulas e muita teoria, muito texto, né? Muita explicação aí. Espero até então ter conseguido aí levar até vocês um mínimo de informações aí, ok? Então é isso, até o próximo encontro. Fica aquele abraço. Até mais.